E aí, pessoal, tudo bem? A questão de hoje é de equilíbrio químico. Então, vem logo comigo aqui para o quadro para a gente falar algumas coisas bem legais. Olha aí, pessoal. Primeiro ponto para que uma reação alcance o equilíbrio, essa reação ela precisa necessariamente estar sendo em um recipiente fechado. Então, a primeira coisa é que ela ocorra em recipiente fechado. Outra condição necessária é que essa reação seja reversível. O que é uma reação reversível? Estou colocando para você aqui uma reação que você nota essas duas setinhas, olha. Sentido 1, que é o chamado sentido direto ou direito, aquele que o reagente forma o produto. E o sentido 2 é o sentido inverso ou esquerdo, aquele que o produto se decompõe em reagente. Gustavo, e o que é exatamente um equilíbrio químico? O que é o equilíbrio? Olha, equilíbrio é uma particular situação na qual a velocidade do sentido direto se iguala com a velocidade do sentido inverso. Quando isso acontece, pessoal, a velocidade com que o reagente forma o produto é a mesma com que o produto se decompõe em reagente. Então, nesse momento, a partir daí, olha que interessante. As concentrações, tá certo? As concentrações de quem? Dos reagentes e produtos. Olha legal. As concentrações dos reagentes e dos produtos, elas o que, pessoal? Elas ficam constantes, tá bom? Constantes, não necessariamente iguais. Elas ficam constantes. E por que elas ficam constantes? Porque o que você joga para o produto, ele devolve. Então não há alteração nas quantidades, né, molares das concentrações. Ou das pressões parciais, né? Então, pessoal, baseado no equilíbrio, no estado de equilíbrio, a gente tem a constante de equilíbrio, que pode ser dada Kp pelas pressões parciais, Kc pelas concentrações molares. Então, como eu acho a constante de equilíbrio? Simples. A constante de equilíbrio é dada pelo produto dividido pelos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes. Com um detalhe fundamental, hein? Kc só é determinado para o quê? Para reagentes e produtos em solução. O que quer dizer isso? Gasosos ou em solução aquosa. E se for o Kp, Gustavo? Como é que eu acho a constante de equilíbrio em termos das pressões? Pessoal, é a mesma dinâmica. É a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes. Só que Kp é apenas e apenas para os gases, tá? Gustavo, e se for sólido ou líquido, o que é que eu faço? Você coloca 1, que é o valor constante, certo? Então, pessoal, esse resumo já dá uma ajudada boa para a questão. Bora lá? E olha aí a questãozinha da FPS. Vê que questão legal. Ele coloca aí, ó, a tabela a seguir mostra os valores da constante de equilíbrio K para o equilíbrio entre os gases N2O4, que segundo ele aí é incolor, e para o gás 2NO2, né? O NO2, que segundo ele é marrom. Então, o equilíbrio é estabelecido entre N2O4 gasoso, olha bem, pessoal, que é incolor numa reação, produzindo quem? 2NO2 gasoso, que tem cor marrom, para a gente indicar na reação. Então ele fala para você assim, ele está lhe dizendo um dado fundamental. O dado fundamental dele é que
quando ele aumenta a temperatura, ele aumenta a constante. Pessoal, sempre que a gente aumentar a temperatura do sistema que está sendo estudado e a constante de equilíbrio também aumentar, isso está me indicando diretamente que a reação no sentido direto é endotérmica. Olha aqui o gráfico. Toda vez, olha a reação, né? Toda vez que eu aumento a temperatura e a constante também aumenta, isso é uma garantia que no sentido direto, o ΔH da reação é positivo. Então, ela é endotérmica no sentido direto. Ou, logicamente, no sentido inverso, ela será exotérmica. Pronto, com isso, eu já estou muito perto de resolver a questão, porque eu preciso apenas me lembrar do princípio, dos fatores de Le Chatelier para o deslocamento de equilíbrio. E olha comigo como é legal. Veja, primeira coisa, pressão. Quando eu aumento a pressão, que é um dos fatores de Le Chatelier, sempre vai deslocar para o lado com menores coeficientes gasosos. O aumento da pressão sempre leva a reação para o lado com menores coeficientes gasosos. O outro fator de Le Chatelier é a temperatura. Então, sempre que eu aumentar a temperatura, desloca para o sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, a reação desloca toda para o sentido exotérmico. É uma resposta da reação a uma perturbação externa. O outro fator é a concentração. Se eu aumento a concentração de um reagente, a reação desloca para o produto. Se eu aumento do produto, ela desloca para o reagente. É sempre num efeito contrário à perturbação que foi dada na reação. Então ele coloca aí, ó, primeiro fator, a compressão torna a coloração marrom mais acentuada. Pessoal, vem comigo. Olha, se eu aumento a compressão, eu estou aumentando a pressão. Não é isso? Eu estou comprimindo, eu estou aumentando a pressão. E a gente aprendeu que o aumento da pressão sempre desloca para o sentido menos, de menor coeficiente. Claramente, o reagente tem 1 mol, o produto tem 2. Então, o lado que tem menos é o reagente, desloca para o reagente, ficando incolor. E ele falou que ficou o quê? Marrom. Então, está errado. A outra colocação dele foi: se a gente aumentar, desculpa, resfriar o sistema. Olha, pessoal, se a gente resfriar o sistema, o que é que acontece aqui? Vem comigo. Se você resfriar, você está diminuindo a temperatura. E diminuir a temperatura vem sempre para o lado exotérmico, que no caso é a esquerda. Então ficou incolor. Eita, me engasguei no meio da questão. É brincadeira, né? Perdão, hein? E o terceiro fator, ele diz que a reação no sentido direto, ela é o quê? No sentido direto, ele diz que ela é endotérmica. E é verdade. No sentido direto, ela realmente é endotérmica. Então, pessoal, com isso, a gente pode resolver a questão. Ó. A compressão torna a coloração marrom? Não. O resfriamento torna marrom? Não. Torna incolor, né? Que é para o lado do N2O4. A reação endotérmica é. Somente a 3 é verdadeira. Mas olha como é que a FPS perguntou. Estão incorretas. Estão incorretas a 1 e a 2. Então, a resposta da questão é letra B. Então, pessoal, equilíbrio é um assunto importantíssimo. E o deslocamento de equilíbrio, mais importante ainda. Então, quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Pressão, temperatura e concentração. E aí vale uma dica. Catalisador não desloca o equilíbrio. Não esquece isso, tá?
Catalisador não desloca equilíbrio químico. Certo, pessoal? Até a próxima. Segue a academia em todas as nossas redes sociais. E segue também Gustavo Holanda, tá? Gustavo B. Holanda. Então tem lá um bocado de material para todos os nossos alunos da academia. Para você também. Então pega lá que é bem importante. Inclusive os slides de cada aula. Tchau, pessoal!